A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai, mamãe, juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje, vamos ver sobre qual criança, que nós vamos aprender, porque nós estamos aqui aprendendo com as crianças da Bíblia. E hoje a lição de número 6. A menina que salvou um guerreiro. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos conhecer a história dessa menina que fez a grande diferença na vida de uma pessoa. Uma família, vamos dizer assim, porque é muito linda essa história. Uma história de fé, de coragem, de amor. E nós vamos aprender aqui. Mas antes, quero te convidar para que você possa falar com o Papai do Céu. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deixa eu arrumar aqui. Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir de entrarmos na Tua presença. Senhor, agora te pedindo, Senhor, se faça presente aqui na nossa aula. Senhor, que não venha ser mais uma aula, mas que venha ser a aula, a lição de número 6, que venha fazer diferença na minha vida, na vida das crianças, na vida de cada um que está assistindo. Senhor, que esta aula venha encher o ambiente onde ela vai ser apresentado, dentro do lar, Senhor, que venha ser bênção na vida de cada um que estiver ouvindo. Senhor, assim também eu te peço que essa aula seja bênção na minha vida, porque todos nós precisamos a cada dia do seu cuidado, do seu amor, da sua bondade para conosco. Senhor, precisamos, senão a gente não consegue viver aqui neste mundo. E o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus de amor, e o Senhor alcança cada um neste dia. Senhor, obrigado, se faça presente na nossa aula, que o Teu Espírito Santo venha ser sentido e que possamos ter transformação, assim como houve nesta lição, que possa haver na minha vida, na vida de cada um das nossas crianças, e que eles venham ser bênção aqui nessa terra. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor, então, possa abrir a sua mente, o seu coração, para que juntos nós possamos aprender mais um pouquinho, sobre esta menina. Hoje é mais uma menina que fez a diferença, na vida de uma pessoa muito importante. E eu sei que o Senhor fez a diferença na minha vida também, na sua vida, porque às vezes nós não estamos precisando de cura física, mas sim de outras coisas, e o Senhor, Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. Então, chegue alegre dentro da sua sala de aula, chegue cedo, arrume a sua sala. Esses dias eu fui, arrumei toda a minha sala, não foi nenhum aluno. Isso é triste para nós, porque eu gravo a minha aula, eu preparo o material, e a gente chega na igreja e os pais, as crianças não estão. A gente faz isso para as crianças, A gente apresenta o nosso melhor a Deus. E aí, na nossa sala de aula, quem vai ser beneficiado vai ser as nossas crianças. Então, vamos incentivá-las a estar presente na Escola Bíblica Dominical, para que elas possam crescer espiritualmente. Crescer fisicamente, elas vão crescer na vida secular, elas vão crescer porque elas estão indo para a escola, isso elas não faltam, mas e crescer espiritualmente? Se elas não têm o alimento em casa, elas precisam do alimento na casa do Senhor, que é a palavra de Deus. Então, a gente precisa, como pai, como professor, como tio, incentivar as nossas crianças a estarem na escola bíblica dominical, porque é um crescimento espiritual para a vida dela, Aquilo que vai sustentar ela no mundo espiritual quando ela estiver dentro da sua casa, quando ela estiver lá na escola, quando elas estiverem na rua, sozinha, longe do papai, longe da mamãe, mas elas vão saber que elas não estão longe de Deus, que o Senhor não está longe dela, e o Senhor está cuidando aonde ela estiver. Mas para isso ela precisa entender, ela precisa saber que existe, esse Deus que cuida dela. E é você, é eu, que vamos ser instrumentos de Deus na vida das nossas crianças. Então, vamos dar o nosso melhor quando estivermos preparando a nossa aula e quando estivermos dentro da nossa sala de aula. E a nossa memória em ação.
está no livro de Hebreus, no capítulo... deixa eu ler o objetivo da lição primeiro. O objetivo, que o aluno entenda que criança também pode ajudar as pessoas. E o ponto central, crianças também podem ser usadas por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que nós estamos ensinando, é isso que nós estamos buscando em Deus para ensinar as nossas crianças, que elas são importantes no reino de Deus. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 16, que diz assim, olha, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus, né? Às vezes nós precisamos fazer sacrifício, sim, né? Temos dois, né? Por que a gente vai ter dois, sendo que a gente pode só ter um? Então, nós vamos, então, dividir aquele dois que nós temos. Temos um, mas esse um é suficiente para mim e para abençoar a vida de alguém? Então, nós vamos dividir esse um que nós temos e ajudar a vida das pessoas. E é assim que a gente faz, né? Porque, às vezes, nós temos um, aquela pessoa não tem nenhum, né? Nós temos dois, está sobrando, e as pessoas não têm nenhum. Então, vamos, né, ajudar. Às vezes, não é com mantimento, não é com dinheiro, mas sim com um abraço, com uma palavra de amor, que é melhor a gente oferecer para as pessoas o nosso Deus, né? Jesus como Salvador, o Espírito Santo como Consolador, né? E vai fazer a diferença muito mais na vida das pessoas, porque elas vão entender que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de crise, de enfermidade, de dificuldade, o Senhor está cuidando, né? O Senhor, Ele está provendo, o Senhor, Ele está guardando. É esse o nosso Deus que nós temos que compartilhar com as pessoas. Vamos então falar do nosso Memória em Ação? Eu vou falar, Memória em Ação a gente vai falar juntos. E depois eu falo e vocês repetem, tá? Hoje vai ser por repetição. 1, 2, 3. Memória em ação. Não deixem de fazer o bem e de ajudar os outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Muito bem, vamos mais uma vez? Ó, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Muito bem, você pode fazer esse gesto que eu fiz, né? Olha, não deixem de fazer o bem e de ajudar os outros, uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Muito bem, né? Muito bom nós estarmos na presença de um Deus tão poderoso, que luta as nossas batalhas, né? Que está conosco nos momentos de dificuldade. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nós precisamos proclamar aonde nós estivermos, né? Não temos vergonhas, não termos medo de fazer a vontade de Deus, de falar do seu grande amor. Então vamos cantar esse cântico que diz que o nosso Deus é forte e Ele está conosco? Vamos lá? 1, 2, 3. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é, bom pastor, Ele não me deixará. Mesmo quando sou provado, não me falta seu cuidado, não. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará jamais. Muito bem, esse é o Deus que nós servimos. Vamos lá? Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é, bom pastor, Ele não me deixará.
Mesmo quando sou provado, não me falta seu cuidado, não. Forte é Deus, meu Senhor, eterno sim, seu amor, Ele não me deixará jamais. Muito bem, o nosso Deus, Ele não vai nos deixar em nenhuma dificuldade. Eu estou meio gripada, então estou um pouco fanha, mas a gente vai conseguir terminar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre um comandante muito importante do exército da Síria. O nome dele era Naamã. Naamã, ele era um homem muito importante, um comandante, muito respeitado, e até mesmo o rei ali da Síria respeitava muito Naamã. Ele era um grande soldado, um guerreiro valente, mas por mais que ele fosse muito rico, por mais que ele fosse muito respeitado, por mais que ele fosse muito valente, muito forte, infelizmente ele tinha um problema. Ele tinha uma dificuldade na sua vida. A Bíblia diz para nós que Naamã, uma história verídica, uma história real, que o Senhor deixou aqui grandes ensinamentos para nós. Naamã, ele sendo um capitão de um grande exército, do exército da Síria, ele era doente, ele era leproso. Você já ficou doente alguma vez? Várias vezes, Eu não estou muito bem, mas várias vezes ficamos doentes, E às vezes precisamos ir ao médico, a ida ao médico ele vai passar receitas com medicamentos e nós vamos usar aquele medicamento, vamos ficar bem, Vamos ter que, muitas das vezes, acontece alguma coisa na nossa vida que vai precisar passar por alguma cirurgia e o Senhor, Ele vai estar com você, vai cuidar, que vai ficar tudo bem, Temos várias dificuldades. E Naamã, ele também tinha uma dificuldade, ele também era uma pessoa doente. A Bíblia diz que ele era leproso. E a lepra, ela era uma enfermidade que não tinha cura naquela época. E ela era uma doença contagiosa. E quando as pessoas descobriam que estavam leprosos, elas tinham que sair de perto da sua família. Elas tinham que morar num lugar isolado. E muitas dessas pessoas eram colocadas até mesmo para fora da cidade. Porque eles não podiam contaminar as pessoas que estavam ali dentro dos portões da cidade. Eles tinham que viver nas montanhas, viver longe dos seus familiares. Vamos entender como que se fosse viver isolado. Lembra da época da pandemia, que nós não podíamos sair para fora, tínhamos que ficar isolados dentro de casa, porque esse vírus também era contagioso e muitas pessoas morreram, E apareceu vacinas, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda se contaminam com este vírus. Mas hoje já tem menos risco de morte, já tem medicamentos que podem ajudar a combater esse vírus. E naquela época não existia vacina, não existia remédio. Talvez Naamã já tivesse feito tudo aquilo que ele podia, mas a lepra não tinha cura, As pessoas ficavam todas cheias de feridas, perdiam partes do seu corpo e aquela ferida, ela era contagiosa. Se pegasse numa pessoa saudável, ela também ficaria leprosa. Então era muito cuidado. Naamã estava sempre enfaixado, Por mais que ele vivesse ali, na sua casa, junto com a sua esposa, mas acredito que ele ficava isolado. E era um momento muito triste para a vida de Naamã. O dinheiro não comprou, o seu status social não comprou a sua saúde. E Naamã, junto com o exército da Síria, lutou contra o exército de Israel, e ali então eles perderam. O exército da Síria, eles foram vitoriosos. E acabou que, quando um exército perdia as suas batalhas, o seu povo era levado como escravo para aquele povo, para aquele exército que tinha sido vitorioso.
E o exército da Síria tinha vencido, levou o exército e as pessoas do povo de Israel cativos ali para a Síria. E junto dessas pessoas que foram levadas cativa, a Bíblia diz que uma menina, que nós não sabemos o nome dela, ela também foi levada cativa. E ela foi trabalhar. Esta menina, ela foi levada cativa e ela foi trabalhar na casa de Naamã. Ela foi ser a escrava, serva da esposa de Naamã. E ela, uma menina que foi arrancada da sua família, que se tornou uma escrava, ela poderia muito bem trabalhar ali naquela casa calada, fazia o seu serviço e ficasse calada. Não tinha mais o que ela fazer, ficasse ali na dela. Mas ela começou a ouvir, né, a esposa de Naamã conversar com ele, e via que ela estava triste, e via que o seu senhor também estava triste, e que ele tinha uma enfermidade que não tinha cura. Ela então chegou para a sua senhora e disse assim: lá na minha terra, lá em Samaria, tem um profeta chamado Eliseu, e ele é servo do Deus Altíssimo, e ele pode curar o meu senhor da sua enfermidade, da sua doença. Aquela mulher poderia muito bem dizer: não, você está me enganando, você é uma escrava, eu não vou dar ouvido para uma escrava. Mas acredita que aquela menina, dentro daquela casa, ela tinha um comportamento diferente. Ela era bondosa, ela era gentil, né? E ela fazia as coisas tudo bem feito. A esposa de Naamã gostava dela, então acreditou naquilo que ela disse. Olha só que coisa maravilhosa. Aquela menina, serva do Deus Altíssimo, ela poderia muito bem ter ficado, ó, eu sou empregada mesmo, eu não vou dizer nada. Meu Deus pode curar, mas eu vou ficar, ó, bem quietinha. Ela não agiu dessa forma. Ela falou assim: o meu Deus, Eliseu serve o Deus vivo. Ele pode curar o meu Senhor da sua enfermidade. Olha só que coisa linda, porque Eliseu era um homem temente a Deus, né? Era como se fosse o próprio Deus aqui nessa terra, porque o Senhor operava grandes milagres e maravilhas através da vida de Eliseu. E ali então a sua senhora correu ali para falar para Naamã: olha, a menina, minha serva, disse que lá em Israel, lá em Samaria, tem uma pessoa que pode te curar da sua enfermidade. Imagine só, aquela menina deu esta orientação verdadeira para a esposa de Naamã. Naamã ouviu a sua esposa e falou assim: eu vou até a cidade de Samaria, eu vou até Israel, até Jerusalém, eu vou até lá para que eu possa ser curado da minha enfermidade. Aí ele foi até o rei de Samaria, pegou uma carta para o rei de Jerusalém, para que eles pudessem, então, curar Naamã da sua enfermidade. Naamã, né, todo feliz agora porque ia receber a sua cura, ele segue em direção a Jerusalém. Quando chegou lá, que ele entregou a carta para o rei, e o rei leu aquela carta dizendo que ele foi ali para ser curado da sua enfermidade, o rei disse assim: eu não sou Deus, como que eu posso curar uma pessoa de alguma enfermidade? Não, será que o rei está querendo lutar de novo, me afrontar para que os nossos exércitos lutem novamente? Será que ele quer fazer mais uma guerra? E o rei ficou muito furioso, ficou muito triste, né? Porque ele não sabia o que fazer diante daquela carta, porque era uma carta do rei da Síria. Então, quando o rei ficou muito triste e bravo também pelo que estava acontecendo, né? Chegou aos ouvidos de Eliseu, lá em Samaria. E Eliseu disse assim: mande que ele venha até mim, porque eu vou curá-lo da sua enfermidade. Olha só, que intimidade com Deus. Eliseu não tinha poder nenhum, mas ele servia ao Deus que tem poder, assim como eu e você. Eu não tenho poder nenhum,
Mas eu tenho um Deus que tem, e eu falo, em nome do meu Deus, em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, Deus pode curar, pode salvar, pode transformar qualquer pessoa, porque Ele é Deus do impossível. Nós somos limitados, mas Deus não. E ali então, Naamã, né, quando houve, mais uma luz, então vamos lá para a casa de Eliseu. Quando chegou ali na casa de Eliseu, então o que aconteceu? Né? Quando chegou ali na casa de Eliseu, já estou perdendo os figuras aqui. Ó. Quando chegou ali na casa de Eliseu, Eliseu não saiu para fora. Quem saiu para fora foi Geazi, o servo de Eliseu, ajudante de Eliseu. E ele disse assim: o meu senhor disse para você, né, para o senhor, ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E quando você mergulhar 7 vezes, você vai ser curado da sua enfermidade. Quando Naamã ouviu isso, agora não foi só o rei que ficou bravo. Naamã ficou furioso, né? Acredito que o seu rosto se transformou. Ele ficou furioso, porque tinha tantas águas cristalinas lá na Síria, tinha outros rios ali em Jerusalém, e o profeta Eliseu mandou que ele fosse mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, um rio com água escura. Ele ficou muito furioso, e ali então ele partiu. Ele falou assim: não vou, eu vou embora para minha terra. Quando ele estava a caminho da sua casa, com a sua enfermidade, né, não tinha recebido a cura, os seus soldados disseram assim: mas meu senhor, se fosse para o senhor fazer qualquer outra coisa, o senhor faria. Que custa o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes no rio, né, e faça o que ele falou, né, para ver se o senhor vai ser curado. Se o senhor não for, pelo menos o senhor fez aquilo que o profeta disse. Então Naamã, meio constrangido ali, meio, né, sem querer, ele foi até o rio Jordão. Quando ele foi até ali o rio Jordão, que ele tirou as suas roupas, que estava todo machucado, que ele mergulhou ali no rio Jordão. E Naamã então deu o seu primeiro mergulho. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele olhou e falou: mas eu ainda estou. Mas meu senhor, é mais um só, somente um. É 7 mergulhos. O senhor deu 6 até agora. Quando ele deu os 7 mergulhos no Jordão, que ele subiu, ele estava purificado da sua lepra. O seu corpo estava limpo, como se fosse a pele de um bebê, estava transformado. Naamã recebeu a sua cura, e agora então ele pôde voltar para sua casa, para sua família, curado daquela lepra, curado daquela enfermidade. E sabe o que Naamã disse? Agora eu sei que há profeta aqui em Israel que serve a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. E esse era Eliseu. Naamã não somente conheceu o Deus vivo, mas ele foi curado da sua enfermidade, sim, porque Eliseu era um homem de Deus, e Deus honrou aquilo que Eliseu disse, que há sim um Deus vivo em Israel. O Deus daquela menina, que ela não poupou as suas forças, as suas palavras em dizer que ali em Israel tinha um homem de Deus e que ele seria curado desta enfermidade. E Naamã encontrou o Deus vivo, e ele levou esse Deus para sua casa, aonde ele e toda a sua família passou a servir o nosso Deus. Naamã, ele recebeu o seu milagre. Naamã chegou diante de Eliseu assim, olha, todo machucado, todo triste, todo ferido. Como que está o seu coraçãozinho nesse dia? O seu coraçãozinho está assim, triste?
está ferido por alguma coisa? Você está passando por algum momento difícil? Eu tenho algo para te dizer. Sabe esse coraçãozinho? Tem solução para ele. Porque olha só como ele vai ficar. Porque nós temos um Deus que cura. Jesus, o médico dos médicos. Ele é o Deus que cura, que transforma, que salva, que purifica toda a nossa enfermidade. Amém? Jesus, ele veio aqui a este mundo, morreu por mim e por você, para nos salvar. Mas ele não está morto, ele vive e ele quer transformar a sua tristeza em alegria. A sua enfermidade talvez não é física, mas é aqui dentro do seu coração. Nesse dia, se mergulhe com os seus joelhos em terra e ore ao Senhor, porque Ele é poderoso para curar a sua enfermidade. Ele é o Deus do impossível. 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. Sabe para quê? Para curado da lepra ele ficar. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele ouve a minha e a sua oração. E hoje nós vamos estar orando, olha por quem? Pelos membros da nossa igreja. Tantas pessoas enfermas, tantas pessoas precisando de ajuda do nosso Deus. Que nós venhamos a entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Não esqueça da sua ofertinha para o crescimento da obra do Senhor. Continue fazendo o seu melhor aqui na casa do Senhor, na sua aula, porque grandes coisas tem o Senhor para a sua vida, amém? E para o seu ministério, amém? Senhor, muito obrigado por mais essa aula tão linda, tão poderosa, porque é o mesmo Deus que Naamã serviu ali, que Eliseu disse para ele que Deus vivo, Deus de Israel, curou a sua enfermidade. É o mesmo Deus, porque é o mesmo ontem, hoje e será no futuro. Que nós possamos permanecer fiel a Ti, confiando e entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, cuida dos membros da nossa igreja, aqueles que estão com enfermidade física, aqueles que estão com enfermidade psicológica, aqueles que estão com enfermidades espirituais, aqueles que estão machucados, tão tristes. Senhor, cuida de cada enfermidade, de cada pessoa. Senhor, aqueles que estão sãos. Senhor, que eles possam ser vasos usados por Deus para levar o seu amor, a cura para a vida de muitas e muitas pessoas. Ajude-me, Senhor, a continuar sendo instrumento de bênção da vida das nossas crianças, para que a gente possa mostrar que existe um Deus que cura, que guarda, que livra, que transforma. Abençoe cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu comentário. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.